Olá, alunos e alunas, muito prazer. Eu sou Thaís, doutoranda, pesquisadora e estagiária da professora Elza no programa de pós-graduação doutorado interdisciplinar em meio ambiente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. Eu hoje ministrarei para vocês a aula intitulada Jogos Sérios na Educação Ambiental, para a disciplina Educação para a Gestão de Projetos Socioambientais, do Departamento de Estudos em Educação Inclusiva e Continuada da Faculdade de Educação na UERJ. Essa disciplina é ministrada também, além de ser ministrada pela professora Elza, é ministrada também pelos professores Guilherme Vargas e Tiago Mattioli. E ela também destina-se à comunidade acadêmica em geral e interessados na temática socioambiental. Bom, iniciando aqui falando para vocês o que são jogos sérios, né? Jogos sérios são processos educativos projetados para além do entretenimento, com a finalidade de promover educação e comunicação de conteúdo, utilizando o lúdico como ferramenta de aprendizagem. Ou seja, o que é esse lúdico, né? São alusões que permitem que o jogador faça referências, correspondências ou relações que confrontem o que é ser um jogador-ator, ou seja, um sujeito agente no sentido de agir e um jogador atuante em uma determinada cultura. São orientações que buscam dar sentido à prática e ao conhecimento produzido. Ou seja, são orientações que, dependendo da meta ou do objetivo do jogo, podem estabelecer diretrizes, determinar instruções ou até aprimorar os ensinamentos do conhecimento produzido ou daquele conhecimento que se deseja produzir. Bom, são instrumentos utilizados em processos de capacitação educacional que permite a emergência de potencialidades subjetivas e a aproximação de temáticas socioambientais a contextos locais. Aqui eu venho falar com vocês, né, o que é essa emergência de potencialidades subjetivas. Acontece que os jogos sérios, uma das principais características, uma das características fundamentais desse jogo é que eles são construídos no fazimento, ou seja, conforme o jogo vai sendo jogado, cada ação realizada é que vai determinar a próxima ação a ser executada. Ou seja, se eu tenho uma primeira ação que eu tenho que executar. Essa ação vai ter logo posteriormente terá uma reação. E essa reação é que vai determinar a próxima ação. Ou seja, isso significa, conforme vai se jogando, cada ação é realizada que vai determinar a próxima ação executada. E o jogo sério ele conta com isso. Isso significa dizer que nesse jogo, efetivamente, a cada ação anterior emerge uma determinada reação, como eu já falei, que vai estabelecer a próxima ação. Significa dizer também que ele é um jogo truncado. No mais, todas as ações são baseadas no aprendizado e no conhecimento que o jogador ou jogadora possui sobre a problemática que é tratada no jogo. Bom, o jogo sério é um tipo de jogo que estabelece de um jeito ou de outro o problema precisa ter uma solução. Independente se essa solução vai ser errada ou assertiva, né? O problema ele precisa ter uma solução. Independente também se essa solução for favorável ou não ao jogador. Ou seja, de uma forma ou de outra, assertiva ou não assertiva, que seja favorável ou que seja desfavorável ao jogador, independente de qualquer circunstância, no jogo sério, os problemas precisam ter soluções. E a grande sacada dele é que quanto mais você pratica, mais você consegue se conscientizar, mais você se torna vigilante, inclusive atento às mobilizações necessárias na vida real para solucionar ou tratar de problemas que são abordados nos jogos. Porque o jogo sério ele é justamente isso, você tratar de forma simulada, de forma aparente no jogo, a aparência da vida real. Trabalhar o que acontece na vida real dentro do jogo. Bom, os jogos sérios na educação.
Trata-se do uso de novas tecnologias em educação a fim de adaptar e ampliar as possibilidades de atuação do sistema educacional. Assim, dentro do contexto de educação, os jogos sérios desenvolvem prática, melhoram o entendimento da situação do mundo real, no qual o problema está inserido, amplia a variedade de informações e dados oferecidos aos jogadores e por quê, né? Porque cada ação seja porque cada uma ação seja para que cada informação seja executada, é necessário que ter informações sobre, inclusive sobre os forçantes que determinaram para aquela situação acontecesse. Ou seja, eu tenho uma situação X e no jogo sério eu não analiso só o evento, tento solucionar somente o evento. Eu tento solucionar o evento, mas com base, inclusive, nas pequenas ações que antes vieram e contribuíram para que aquele evento acontecesse. Então é preciso ter um olhar holístico da situação, porque nenhuma situação é isolada por si só. O jogo sério ele entende isso, que cada evento, cada acontecimento, cada situação, ela não é uma situação isolada por si só. Ela precisou de outras situações, ou podem ser mínimas ou grandes, outras situações que culminaram naquele evento, naquela situação final. Consiste também em desenvolver um conteúdo capaz de incentivar o público-alvo envolvido, assim como desenvolver competências referentes à preparação para lidar com problemas complexos que demandam aprendizados específicos. Ou seja, o incentivo ao público-alvo é outro ponto essencial nesse tipo de jogo, porque somente dessa forma, com o envolvimento e incentivo de público-alvo, o envolvimento e a participação dos jogadores vai ser viável. Porque para que isso seja possível, o jogo ele precisa ser encarado como uma ação, como uma interação social. E essa interação social, ela tem que ser tratada dessa forma, porque somente a partir de uma perspectiva de interação social é que os jogadores eles vão entender que todas as situações elas mobilizam temas, estruturas e relações. Bom, os jogos sérios na educação ambiental. Na educação ambiental, a utilização desses jogos tem sido apontada como uma ferramenta instrucional de aprendizado capaz de estimular o respeito mútuo, a cooperação e a liderança coletiva no enfrentamento destes desastres, tanto relacionado ao quantitativo quanto à magnitude. Além disso, os jogos sérios na educação ambiental eles aprimoram a afinidade, a identificação, a empatia e a conexão entre jogadores e jogadoras, e aperfeiçoam também o processo de aquisição de habilidades transferíveis. O que são essas habilidades transferíveis, né? São habilidades que você vai absorver, que você vai empreender durante o jogo e que elas vão ficar na sua memória. E a partir do momento que elas ficam com você, você consegue transferir essas habilidades para as outras pessoas por meio do ensinamento, por meio da aprendizagem. São habilidades que elas podem ser passadas para frente, elas podem ser perpetuadas. Dentre as possibilidades de instrumentalização dos jogos, pode-se citar a criatividade, a gestão do empenho, a performance, a motivação e a análise sobre os efeitos dos impactos ambientais na sociedade e no ambiente, ampliando a reflexão sobre o papel do cidadão na produção do espaço urbano, ou seja, no desenvolvimento das cidades. Nesse sentido de desenvolvimento das cidades, pensando em viabilizar o espaço comum, né, o uso de jogos sérios ele pode contribuir para a inovação social, oferecendo capacitação para adaptação e conhecimento de medidas que podem ser tomadas, que podem ser praticadas e executadas, e por meio do suporte digital é capaz de aproximar o jogador da realidade, melhorando sua percepção de experimentação de tudo aquilo que o homem é capaz de desejar. Ou seja, o que é isso, que aquilo que o homem é capaz de desejar, né? Porque na vida real, dependendo da situação ou dependendo do evento, por exemplo, aqui a gente está falando de eventos de magnitude de desastres naturais. Existem desastres que não é possível o erro na vida real, porque o erro elevaria a máxima que é o óbito de pessoas, né? A gente tem os desastres naturais, eles causam
desalojados, desabrigados, né? E inclusive prejuízos ambientais, sociais, econômicos, inclusive institucionais. E a máxima que se pode alcançar com o desastre ambiental é o óbito. Então, para que esse tipo de coisa não aconteça na vida real, o jogo sério ele é capaz de simular o evento, e aí dentro do jogo é que é possível você testar possibilidades de solucionar aquele evento. Que na vida real, a testagem poderia, inclusive, levar a óbito também, não só o desastre, mas a testagem de certas práticas, de certas ações. Então, para que na realidade não se erre, o jogo ele simula a realidade para que você erre dentro do jogo e não na vida real. Bom, os jogos sérios eles podem ser de diversos tipos: RPG, multiplayer, ação, aventura, cartas ou tabuleiro. São desses tipos que atualmente se apresentam os jogos sérios. O propósito desses diversos tipos consiste em ampliar a sensibilização, conhecimento e organização em situações que exigem comprometimento e resposta dos atores envolvidos. Então, existem várias formas de jogar. Bom, o uso dos jogos sérios na educação ambiental. Os jogos sérios possuem finalidades que contribuem para desenvolver habilidades em funções específicas, tais como consolidar a aprendizagem adquirida, desenvolver atitudes e comportamentos cooperativos, interligar vivências do jogo com as práticas do jogador e ou otimizar estratégias existentes para aprimorar as tomadas de decisões, levando em consideração os saberes e o uso de estruturas e recursos materiais e imateriais. Bom, para essas finalidades de contribuição, é fundamental sinalizar que mais de um desses elementos podem estar presentes em um mesmo jogo de diferentes medidas. Ou seja, eu tenho um jogo do tipo multiplayer. Em determinado momento do jogo, eu posso ter duas finalidades. Eu posso querer desenvolver atividades e desenvolver comportamentos cooperativos. Então, assim, essas finalidades, o jogo pode ter uma finalidade ou mais e serem apresentados durante o jogo. De acordo com as finalidades, é que os conteúdos vão se diferenciar. Jogos da mesma finalidade podem ser manifestados por meio de diferentes tipos. Ou seja, eu posso ter um jogo de finalidade, que o objetivo, a finalidade é consolidar a aprendizagem adquirida, e ele se apresentar do tipo multiplayer e ação. Então, eu posso ter a mesma finalidade em tipos diferentes de jogos. Bom, assim, mesmo que os modelos de competição dos jogos sejam semelhantes, existem várias maneiras nas quais o conflito pode se manifestar. Nada impede que um jogo da mesma finalidade seja manifestado por diferentes tipos e determinado por diferentes conteúdos. Por exemplo, eu tenho um jogo da mesma finalidade de aprimorar as tomadas de decisões. Ok, esse jogo ele pode ser apresentado de forma tabuleiro, ele pode ser apresentado de forma de RPG, ele pode ser apresentado sobre o tipo de ação. Então, a finalidade ela está presente em todos os jogos, e o que vai diferenciar é a forma com que ela se apresenta, por meio do tipo de jogo. Bom, o uso dos jogos sérios. Aqui eu trouxe para vocês no próximo slide são exemplos de diferentes tipos de jogos sérios existentes e utilizados em diferentes países para diferentes finalidades em educação ambiental. Aqui eu trouxe 6 imagens de jogos sérios que foram jogados em diferentes países do mundo. Bom, aqui primeiro é o Battle of Flood Protection. Esse jogo é um jogo de RPG online. Tirei uma fotozinha de como ele se dá, né? Dá pra ver que tem uma enxurrada aqui embaixo, uma inundação, né? E dá pra ver que tem como se fosse uma cidadezinha funcionando aqui embaixo. E essa inundação começando no início do acontecimento. Bom, aqui tem o Mensagem Climática, que ele é um jogo jogado multiplayer,
ao vivo, mas os jogos multiplayer, tem muitos jogos que são online também. Tem o Prepare-se, Fique Seguro, que é um jogo de ação. Conhecendo o Relevo, que é um jogo de tabuleiro. Flash Flood, que é um jogo de aventura. E o Super Trunfo, que ele se apresenta sob o tipo de cartas. Esses são os tipos que eu trouxe para vocês. Existem mais outros jogos que estão sendo utilizados ultimamente pelo mundo afora, mas esses aqui são um dos principais que têm sido utilizados no momento. Bom, dentro desse cenário da educação ambiental, eu trouxe para vocês o exemplo de um jogo que, embora ele esteja associado a ações de prevenção de desastres, ele apresentou o potencial para ser aplicado no Brasil no sentido da redução de riscos. O nome dele é o jogo sério Imprexivo. Ele é disponível na internet, é online. Aqui eu trouxe a carinha do jogo, né? Essa é uma das carinhas do jogo. O objetivo do jogo ele consiste em oferecer aos jogadores uma experiência divertida sobre os desafios inerentes às previsões de enchentes e à tomada conjunta de decisões. Esse jogo ele é oferecido o público-alvo dele é destinado a meteorologistas, engenheiros e técnicos em meteorologia, e ele pode ser desenvolvido no Rio de Janeiro e outros estados. Por quê? Né? Principalmente porque o que eles simulam são decisões dentro do que eles chamam de salas de previsão. No Brasil, em todos os estados e no Distrito Federal, nós temos as salas de situações. Então, ele é bem característico e trata muito, bem parecido com as problemáticas que são tratadas no Brasil. Então, esse jogo ele foi desenvolvido na Europa, mais especificamente no Reino Unido, por professoras pesquisadoras da Universidade de Reading. E ele tem o propósito de apoiar a redução de vulnerabilidade de toda a Europa diante de eventos hidrológicos extremos, por meio do aprendizado e da compreensão da intensidade e da frequência dos eventos futuros perturbadores por meio das previsões de enchentes. Bom, e ele tem a capacidade de... o propósito dele é trabalhar a capacidade de resiliência da sociedade e, ao mesmo tempo, reduzir os custos para os setores e regiões estratégicas envolvidas. Porque quando acontece uma inundação, uma enchente, não é só a população que fica vulnerável, existem instituições que ficam vulneráveis, organizações, setores que também estão vulneráveis àquele desastre. Então ele trabalha a importância das previsões das enchentes, não só para a população no geral, mas também para todos esses setores, como prestar atenção nas previsões, tomar cuidado, estar atento a essas previsões, é importante para diminuir a vulnerabilidade das populações e dos setores e das instituições. Bom, eu trouxe também aqui exemplos de jogos inseridos na nossa realidade que estão sendo utilizados nesse momento pela Defesa Civil e pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro para tratar a educação ambiental. Esse aqui é o jogo Interagindo com a Realidade. Interagindo com a Realidade. Desenvolvido pela Defesa Civil do Rio de Janeiro, juntamente com a Secretaria Municipal de Ordem Pública. É o Vida em Jogo. Trata-se de um jogo de tabuleiro cujo tema é a prevenção, voltado para o público infanto-juvenil a partir dos 10 anos, a fim de orientá-lo para reduzir o risco de desastres, sobretudo os associados a chuvas fortes, tais como atropelamentos, afogamentos e incêndios. Esse aqui é um jogo de tabuleiro, ele está disponível no site da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e lá você pode baixar tanto o PDF do tabuleiro quanto o PDF das cartas. Só realmente precisa dar conta de ter um dado, né? A pessoa só precisa realmente providenciar o dado para que ele possa ser jogado. E esse agora aqui é o jogo Agente Estadual da Defesa Civil. Esse jogo da Agente Estadual da Defesa Civil, ele trata da forma e dos riscos associados aos agentes da Defesa Civil no processo de resgatar pessoas que sofrem um desastre de inundação urbana antes que a água suba. Esse jogo aqui está disponível no site da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro.
Ele é gratuito e pode ser acessado em qualquer lugar, pode ser acessado de qualquer computador. Eu mesmo já joguei esse jogo várias vezes, é muito legal. Ele trata de como os agentes da Defesa Civil, enquanto a água sobe nas localidades, como os agentes da Defesa Civil têm que ser rápidos, da Defesa Civil têm que ser rápidos para poder salvar as pessoas que estão vulneráveis e em risco. Bom, falando um pouco sobre o teor dos conteúdos trabalhados nos jogos sérios na educação, e sobre a temática trabalhada nesses jogos sérios, né? Vários artigos foram publicados sobre as temáticas enfocadas nos jogos sérios, com predominância para as áreas de conhecimento relacionadas a risco de desastre, ciências ambientais e ecológicas, tecnologia da ciência e outros tópicos, sociologia, recursos hídricos e saúde, o que indica a amplitude alcançada por esses jogos, ou seja, indica que esse tipo de jogo não está somente sendo visto e considerado como um recurso no âmbito das discussões acerca da educação ambiental. Ele também é um foco de outras áreas de atuação, como saúde, ciência e tecnologia. Então, ele está sendo utilizado como um recurso dentro de outras áreas também. Bom, o primeiro artigo foi publicado em 1967, tendo tido aumento entre 2000 e 2010 com 5 publicações, e entre 2010 e 2020 com 55 publicações. O ano de 2018 destacou-se com a publicação de 16 artigos. Então, nesse período de 2010 a 2020, só o ano de 2018 tiveram 16 publicações. E a ONU, ela tem mapeado esse tipo de comportamento porque entende que os jogos sérios efetivamente são um recurso fundamental para a redução do risco de desastres. Então, de acordo com a ONU, esse fato se justificou devido ao aumento de desastres naturais e de populações vulneráveis, que são as que mais sofrem com as crises globais e desequilíbrios sociais e ambientais. Então, isso está no radar da ONU. Fundamental sinalizar isso. Bom, no continente americano, 31% das publicações estão representadas, sendo 18% na América do Norte e 13% na América do Sul. E dentro desses 13%, só 86% estão dentro do Brasil, tá relacionada à produção científica no Brasil. O continente europeu contribui com 31% dessa produção, o asiático com 30%, o continente africano com 23% e a Oceania com 5%. Então, é fundamental salientar que dentro desse cenário da produção de conhecimento, alguns estudos possuem uma dinâmica específica de construção, que é estabelecida por redes de conhecimento, definida por núcleos de pesquisa de cooperação internacional, ou seja, existem países, não só países dentro da Europa, mas também o Brasil ele também tem cooperação com outros países e estão estabelecendo produções por meio de cooperação. Bom, quem é o público-alvo dos jogos sérios, né? Atualmente, dentro de todas essas publicações existentes, quem está sendo estabelecido e apontado como público-alvo fundamental para esses jogos? 7% são universitários, 2% comunidades indígenas, 25% adultos, 29% crianças, moradores e lideranças comunitárias representam 7%, lideranças governamentais e estratégicas representam 9% desse público-alvo, população em geral, 21%. Bom, os tipos de ações relacionados aos protocolos de Hyogo e de Sendai. Os protocolos de Hyogo e de Sendai são um conjunto de intervenções globais formuladas para lidar com os desastres naturais e responder ao impacto deles em nível nacional, construídas a partir de 5 pilares: prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação. Ou seja, para que os desastres naturais tenham sua redução de risco, para que exista uma redução de risco em desastres naturais, os protocolos de Hyogo e de Sendai, que são marcos que eles determinam quais ações globais, no nível global, quais ações de forma nacional devem ser aplicadas para que a redução de desastres naturais seja efetiva, seja eficaz, seja viável.
E aí, para que essa redução de risco seja viável, os protocolos de Ryugi de Sendai acreditam que elas devem ser tomadas com base em 5 pilares: ações de prevenção, de preparação, de mitigação, de resposta e recuperação. E aí o gráfico abaixo demonstra a incidência desses pilares nas intervenções globais, ou seja, de forma global, existem 11 jogos sérios de prevenção sendo trabalhados em todo o mundo. De preparação, existem 22 jogos sérios de preparação para redução de risco de desastres naturais sendo trabalhados nesse momento em todo o mundo. De mitigação, 13, de resposta, 7 e de recuperação, 9. Dentro desse cenário, temos a predominância do Brasil está relacionada à recuperação e à mitigação de desastres, enquanto a tendência das ações associadas ao preparo estão distribuídas entre América do Norte, Ásia, Oceania, África e Europa. As de prevenção estão atribuídas à Europa e América do Norte, ações de resposta distribuídas entre Ásia e Europa. Ou seja, isso significa dizer que cada região do mundo, a ênfase está em um tipo de atuação acerca da ação dos desastres. Então, a gente tem, por exemplo, no Brasil, as ações, a atuação das ações está em cima da recuperação e da mitigação dos desastres. Existe um foco específico para essas ações de recuperação e de mitigação. Bom, agora aprofundando um pouco mais no esqueleto, ou seja, no alicerce que sustenta esse tipo de jogo, as normas estruturantes são a compilação, as normas estruturantes dos jogos sérios são a compilação ordenada de condições que dão forma e sustentação para os jogos sérios para a redução do risco de desastres. Entretanto, essas normas, elas ocorrem simultaneamente. Ou seja, todos os jogos sérios de educação ambiental possuem, independente da finalidade e do tipo que se apresenta. Essas normas estruturantes, elas são comuns a todos os jogos sérios, por isso são determinadas normas. Sem essas normas existentes, se uma delas faltar, por exemplo, se uma delas faltar, não é considerado jogo sério. Então, para que seja considerado jogo sério, todas essas normas estruturantes precisam estar presentes, senão eles simplesmente não são. E quais são essas normas, Roteiro, cenário, intérpretes, regras, competição, participação, pontuação e feedback e acesso. Bom, aqui se refere ao roteiro, de forma constitutiva, ou seja, o que os teóricos e o que os pesquisadores e o que os autores falam, o que é o roteiro. A definição constitutiva são as fases dos jogos sérios com definição dos cenários e das ferramentas necessárias ao seu desenvolvimento. E como esse roteiro se operacionaliza dentro do jogo sério jogado na prática. Está relacionada à fase em que os participantes do jogo são envolvidos e, por meio das personagens, enfrentam uma série de desafios. Consiste na definição e planejamento da forma de interação e desenvolvimento do jogo sério, incluindo as necessidades pedagógicas e técnicas a partir da identificação e análise do público-alvo. O cenário. De forma constitutiva, o cenário ele é o ambiente onde o jogo sério será planejado e onde as interações serão desenvolvidas. Como esse cenário se dá na prática, na prática do jogo sério efetivamente. Está associado ao lugar na conjuntura social ou em uma escala aproximada da realidade no que diz respeito às condições de interação. Trata-se de galpões, praças, residências, salas de aula ou comitês de participação. Ou seja, esse cenário aqui, atualmente, eles são os lugares onde esses jogos, todos esses jogos de prevenção, mitigação, preparação, recuperação e resposta, qual é o cenário que esses jogos atualmente têm sido jogados? Têm sido utilizados as pessoas estão jogando em galpões, praças, residências, salas de aula, nesses locais, que são locais que mais se aproximam da realidade em que aquele evento ou aquela situação, aquele problema vai se apresentar no mundo real. Então, os jogadores, constitutivamente, são sujeitos, personagens ou público-alvo
público-alvo ao qual o jogo sério ele é destinado. Então, operacionalmente, está relacionado ao grupo de jogadores selecionados que, por meio de um padrão de interação relativamente estável e de um sistema de papéis orientados, desenvolvem um conjunto de normas e de ações comportamentais alternativas. São lideranças comunitárias, universitários, crianças em idade escolar, moradores de comunidade, população em geral. Ou seja, o que é esse padrão de interação relativamente estável? É justamente isso, pessoas que compartilham mesmas realidades. Por exemplo, universitários de uma faculdade, alunos de uma escola, moradores de uma determinada comunidade, de uma determinada localidade, eles minimamente existe um padrão, uma interação social ali em que é comum a todos. E de um sistema de papéis orientados, ou seja, cada pessoa dentro desse cenário, ou dentro dessa instituição, ou dentro dessa comunidade, cada pessoa ela tem um papel específico para desempenhar no caso de um desastre natural, para a redução de risco e vulnerabilidade daquele desastre. O que são as regras, né? Consiste em instruções para a construção coletiva do jogo, porque todo jogo ele tem uma meta, e para que seja alcançada aquela meta é necessário regras estabelecidas para alcançar aquela meta. A meta é o resultado específico a ser alcançado pelos jogadores por meio das regras. Define o ponto de referência para a troca de ideias e de práticas com base na reciprocidade. Então, assim, para que aquela meta seja alcançada, por meio daquelas regras é preciso estabelecer estratégias orientadas para a solução daquela meta, com base sempre olhando para as regras do que é possível e o que não é possível. Como isso se dá na prática, né? Está relacionado à comunicação de informações básicas socialmente significativas, a fim de melhorar o comportamento interativo entre jogadores e suas atividades. O que são essas informações básicas socialmente significativas? São informações que, dentro de um cenário da redução de risco de desastres, as pessoas precisam se comunicar de forma que o outro consiga entender. Então, não adianta eu falar o que é uma inundação se a pessoa que vai receber aquela informação não sabe o que é uma inundação. Então, é preciso primeiramente estabelecer quais são as informações, como é que vai ser a forma de comunicação daquele grupo, para que as informações cheguem de forma correta, nítida, útil e possível. Bom, o que é competição? Está associada à disputa estabelecida na busca de superação dos desafios. Ocorre entre os participantes, os jogadores e a máquina, ou entre os grupos de participantes. Por que essa competição entre os jogadores e a máquina? Porque muitos jogos são jogados, como eu mencionei anteriormente, muitos jogos eles têm sido desenvolvidos de forma online. E na prática, né, operacionalmente, relaciona-se ao desafio estabelecido à luz das regras específicas de cada jogo. Trata-se da forma com que os jogadores agirão a fim de superar os desafios existentes em uma localidade específica para o enfrentamento de uma situação problemática. A participação. Os participantes podem ser membros voluntários, ativos, que buscam e dedicam tempo à realização de atividades específicas dentro dos jogos, ou seja, cada um tem o seu papel, sua atividade, sua prática dentro dos jogos. Ou podem ser introduzidos à participação nos jogos como um currículo no âmbito do processo de capacitação mais amplos. Operacionalmente, está relacionado ao conhecimento dos atores sobre a importância da atuação cooperativa no experimento. Trata-se da forma voluntária que os jogadores participarão no jogo. Pontuação e feedback. Bom, o feedback está relacionado a qualquer tipo de sinalização visual ou sonora que indique ou auxilie nas validações, nas pontuações das ações do jogador. Então, assim, existem os jogos que o feedback ele é dado conforme o jogo está sendo jogado. Por exemplo, os jogos de RPG. Em cada reação
em cada ação, é imediata uma reação e é imediata a próxima ação. Então, conforme as ações vão sendo executadas, o feedback ele vai ser feito ali em tempo real. E existem jogos, existem tipos de jogos em que o feedback ele é dado no final, por exemplo, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, em que as cartas no final é que a pessoa reúne as cartas, coloca e estabelece qual foi o cenário, né? Qual foi o cenário não, qual foi a situação, se a pessoa ganhou, se a pessoa perdeu, se não for o caso de ganhar ou perder, se a pessoa teve ações mais assertivas ou se ela teve ações menos assertivas até o final do jogo. E a pontuação é o sistema de contagem de pontos. Operacionalmente, auxilia os jogadores a alcançarem níveis mais altos de aprendizado. Então, conforme o feedback vai acontecendo, existe esse legal de ter o feedback ao longo do jogo, no meio da construção do jogo, porque por meio da construção você já vai vendo quais são as suas atitudes mais assertivas e quais não são. E no final do jogo é só realmente no final, e aí você vai ver no final o resultado. Mas o legal do feedback do jogo de RPG e muitos jogos de multiplayer é que você vai tendo desenvolvimento no meio do jogo e você já vai vendo ali mesmo quais são, em tempo real, quais são as ações que mais deram certo e que menos deram certo. E trata-se da maneira com a qual a recompensa e a desvantagem são determinadas por meio da contagem de pontos. Bom, o acesso. Define a forma com que o jogador vai acessar o jogo, no sentido de precisar de dispor de recursos financeiros para ter o direito de usá-lo, acessá-lo ou não, com código aberto ou uso livre. Ou seja, tem jogos que você vai precisar pagar para poder ter acesso, para poder jogar, né? Alguns jogos de RPG, alguns jogos de multiplayer, até jogos de tabuleiro. E tem jogos que são abertos, que você pode acessar de forma livre, de forma aberta, que você não precisa dispor de nenhum recurso material ou dinheiro para poder acessar. Por exemplo, os jogos da prefeitura do estado do Rio de Janeiro são jogos de acesso livre, gratuito. O jogo Imprexivo também é um jogo de acesso livre e gratuito. Então, operacionalmente, né, como eu já agora mencionei, está relacionado às possibilidades disponíveis para admissão e introdução do jogador no jogo. Bom, aqui agora já trago para vocês agora breves considerações sobre a importância dos jogos sérios no ensino-aprendizagem. Bom, a forma com que o jogo sério é desenvolvido afeta diretamente o modo como os jogadores responderão às tomadas de decisões, a integração nos quadros políticos, a antecipação de respostas que darão situações ou eventos críticos. Esse jogo oferece aos jogadores uma rica experiência social para a resolução de um problema de forma colaborativa e permite que os jogadores conheçam os riscos a que estão expostos e, a partir desse conhecimento, tomem atitudes práticas e compatíveis com as necessidades apresentadas antes, durante e depois da ocorrência dos eventos críticos. Porque o evento ele não é só na hora que acontece, existem os impactos causados por aquele evento. Então, ações que possam ser tomadas e praticadas durante e após a ocorrência daquele evento. Amplia a produção do conhecimento significativo pelo fato de proporcionar a abertura de diálogo sobre os eventos e trabalhar com grupos focais de estudantes, lideranças comunitárias e gestores públicos próximos às áreas de risco, permitindo que qualquer pessoa seja jogador ou jogadora, independente de sua experiência, habilidade, posição ou recurso tecnológico, o que democratiza o processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a forma de jogar o jogo ela deve ser atrativa, a fim de alcançar o interesse dos jogadores, promover a identificação dos riscos, realização das ações antecipadas, desencadeamento de empatia e tomada de perspectiva e conscientização inclusive. Então, assim, e essa questão de que democratiza o processo de ensino-aprendizagem, quanto mais jogos, quanto mais tipos de jogos disponíveis, mais será democrático e mais pessoas poderão utilizar, poderão jogar e poderão estar atentas à redução dos riscos de desastres naturais. Bom, essas aqui são as referências dessa aula, caso vocês queiram pesquisar ou se aprofundar um pouco mais na temática.
E aqui, ao final dessa aula, né, os profissionais que produziram essa aula foi produzida por mim e pela professora Elza, uma das professoras responsáveis pela disciplina. A professora Elza da faculdade é professora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação Doutorado Interdisciplinar em Meio Ambiente. Eu sou, como eu já mencionei, né, sou doutoranda, pesquisadora e estagiária do Programa de Pós-Graduação, Doutorado Interdisciplinar em Meio Ambiente, na UERJ. Minha graduação é em Administração e o meu mestrado foi na Rural de Seropédica. Então, e esses aqui, por fim, esses aqui são nossos e-mails, caso vocês queiram buscar mais informações de interesse ou caso queiram realizar alguma consideração ou esclarecimento. Bom, é isso. Muito obrigada e até mais.